Meus irmãos, uma boa noite a todos e que a graça e a paz de Jesus possam estar com todos também. Não é? Muito obrigado pelo tão caloroso, não é, acolhimento que vocês me deram desde a outra oportunidade que nós estivemos aqui, também em uma aula do seminário substituindo o professor Bruno, e hoje também. Muito obrigado. Eu me sinto muito feliz porque também acaba que estamos criando bons relacionamentos com os irmãos daqui. Foi com o Índrios, com o pastor, também tem o irmão Alex ali, que já tinha conhecido em outra oportunidade, e nós acabamos que criamos bons relacionamentos, e eu fico muito feliz pelo acolhimento, né? E isso faz com que nós possamos nos sentir um pouco mais à vontade, e é muito bom. Primeiramente, eu quero dizer isso, estar aqui para cultuar a Deus, isso é o mais importante, sabe? Estarmos juntos para cultuar a Deus. E depois também com a responsabilidade dessa Semana Teológica, na qual eu elogio a iniciativa da igreja pela Semana Teológica, pela temática da Semana Teológica, né? Sola Escritura. E falando da importância, eu não acompanhei, talvez assim como foi no Seminário de Defesa da Fé, eu vi algumas palestras depois, pelo menos a ideia, o que foi passado depois. Eu acredito que também depois posso estar vendo o que foi falado durante a semana também. Mas eu acredito, entendo que foi abençoador e também de incentivo e encorajando você para que possa continuar aprendendo, estudando a Bíblia, e isso com ênfase na escola bíblica, tá bom? Mas hoje queria que nós compartilhássemos, né, a palavra de Deus, e nós pensássemos sobre uma situação que Jesus passou, que foi mencionada aqui pela criança. Eu acho que Leandro, o nome dele, é isso? O primeiro que falou aqui? Arthur, isso muito longe, ficou muito longe mesmo, né? E ele citou um texto no qual eu gostaria de ler novamente, sabe? Só que agora um texto maior, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Esse é um capítulo que a gente consideraria um capítulo bem longo, mas nós vamos ler do versículo 22 até o término do capítulo. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei.
pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por nossa causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio, qual deles não criam e também quem iria traí-lo. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu, não fui eu quem os escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo, irmãos. Um texto longo onde Jesus repete várias vezes que é o pão da vida. Tem uma citação que eu queria fazer com vocês. Atentem para isso, irmãos. Se eu fosse o diabo, um dos meus principais objetivos seria impedir que as pessoas se interessassem pela Bíblia. Sabendo que ela é a palavra de Deus, se eu fosse o diabo, eu faria
todo o possível para cercá-la de equivalentes espirituais e armadilhas, cercas de espinhos, ciladas para afugentar as pessoas da Bíblia. Se eu fosse o diabo, eu tentaria dissuadir os pastores e os líderes, a liderança cristã, sabe, de pregar e ensinar a Bíblia. E eu espalharia no meio da igreja o sentimento de que o estudo pessoal da Bíblia, sabe, o estudo pessoal desse livro antigo é um fardo extra que os cristãos modernos podem dispensar sem grandes prejuízos. Se eu fosse o diabo, eu propagaria dúvidas a respeito da verdade, da importância, do bom senso e da honestidade da Bíblia. E se porventura, depois de fazer tudo isso, alguém se interessasse ainda em ler a Bíblia, se eu fosse o diabo, eu os induziria a admitir que o benefício da leitura da Bíblia se resume apenas aos sentimentos nobres e tranquilos que ela evoca, e não em atentar para aquilo que as Escrituras realmente proclamam. Esse é o trecho, esse que foi citado agora, de um autor, de um teólogo chamado James Parker, que foi extraído do prefácio do livro O Conhecimento das Escrituras, do autor chamado R.C. Sproul. E esse texto, ele resume muito bem um dos principais propósitos do inimigo de Deus, é fazer com que as pessoas não se interessem pela Bíblia, fazer com que as pessoas não atentem para estudar a Bíblia, não se importem com a Bíblia e ainda tratem a Bíblia, sabe, como um simples livro que não tem importância para a vida e para o nosso dia a dia. Meus irmãos, nós lemos esse texto e nem lemos o capítulo 6 todo, não é? Mas o capítulo 6 do Evangelho de João é uma narrativa bem longa e ela é bem contínua também. Porque, por exemplo, se você ler desde o versículo 1, você vai perceber que Jesus ele estava pregando para uma grande multidão ali já há alguns dias. Jesus, ele realiza o milagre da multiplicação e ele alimenta cerca de mais de 10 mil pessoas, pelo menos 5 mil homens no mínimo. Jesus, depois disso, ele acalma a tempestade. Tudo isso está no capítulo 6. Mas agora, depois de acalmar a tempestade, ele chega com os seus discípulos no outro lado do mar de Tiberíades. E não deu tempo nem Jesus descansar. Porque antes de Jesus descansar, a multidão que ele alimentou percebe que ele tinha saído. E essa multidão, logo em outros barcos, chegam ao outro lado do mar onde Jesus estava. E vão ali para buscar a Jesus, para falar com Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eles encontram Jesus e a pergunta do povo aqui, para Jesus, que tinha dado alimento para eles, que tinha pregado o evangelho para eles, eu vou usar uma expressão bem nordestina da gente, eles chegam, cheios de razão, perguntando, mestre, quando você chegou aqui, por que não avisou a gente? Daí Jesus começa a discursar, a dialogar com aquela multidão. E nesse discurso de Jesus tem muitas perguntas. Jesus alimentou uma multidão, deu-lhes comida para saciar a fome deles, mas o seu sentimento, sabe, que é descrito também pelo evangelista Mateus e Marcos, quando narram esse episódio da multiplicação dos pães, ele diz que eles sentiam uma íntima compaixão, pois eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E é muito além do alimento físico. Foi muito além apenas do milagre da multiplicação. Jesus sentiu compaixão deles, não apenas, ele também entendeu a necessidade que eles tinham porque não comiam. E esse é o papel também de Cristo e da igreja. Mas Jesus olhou para aquela multidão e ele descreve dessa forma. Eram ovelhas que não tinham pastor. Sabe, então vai além de alimentar aquele povo. Jesus se preocupou com a vida espiritual deles. Jesus se preocupou com a alma deles também com o físico, mas se preocupou com a alma deles. E meus irmãos, Jesus, eu queria reafirmar, né, o que tem sido ensinado, o que tem sido pregado, é que nós temos que trabalhar, que fazer, a igreja também foi chamada para essa missão de alimentar, de se envolver em uma comunidade, em uma sociedade, mas
temos visto que nós podemos alimentar todas as pessoas do mundo, e mesmo que nós possamos acabar com toda a pobreza do mundo, mesmo que as pessoas possam ter tudo, sabe, em uma vida social, possam viver bem, mesmo que no Brasil não existisse mais pobreza, mesmo assim, isso não era garantia que essas pessoas estariam realizadas e felizes. Porque não são essas coisas que traz realização plena, sabe? Este é um dos grandes discursos de Jesus. E nesse discurso, ele deixa claro para todos que estavam ouvindo que a mensagem do Evangelho, ela estava além do que se poderia enxergar. Jesus começa a pregar e você percebe que por tantas vezes na leitura bíblica eu procurava dar ênfase às vezes que Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual é o resultado? O resultado desse discurso de Jesus, da pregação de Jesus, é que apenas aqueles que realmente entenderam o Evangelho permaneceram com ele. Nós poderíamos dividir pelo menos esse discurso de Jesus entendendo que quando Jesus responde às perguntas da multidão, e quando Jesus ele vai rebater com a verdade as críticas, e ele recebeu muitas críticas só nessa pregação, meus irmãos. E o que é que nós podemos aprender com o discurso de Jesus? O Senhor Jesus, em primeiro lugar, ele respondeu às perguntas da multidão. A multidão estava querendo saber onde Jesus tinha ido. Eles não aceitavam que ele os alimentasse e depois fosse embora. Mas daí o Senhor Jesus responde a primeira pergunta da multidão. E a primeira pergunta foi: quando você chegou aqui? E a resposta de Jesus não foi uma satisfação da sua ida para o outro lado do mar. Jesus, e eu gosto de dizer isso, não deve satisfação para aquela multidão. Jesus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não é obrigado a dizer e a responder tudo. Hoje pela manhã eu também tive o privilégio de estar lá no encontro de jovens com Cristo, conversando com aquela turma lá e dizendo que tem coisas que na vida não tem explicação. De tragédias e de outras coisas, e tem coisas que só Deus pode trazer realização e satisfação na nossa vida. Porque Ele não vai dar respostas a tudo que a gente quer. Algumas coisas Ele vai responder, e nós vamos ter respostas claras. Mas outras coisas de situações na vida, a gente não tem como ter respostas. Jesus não é obrigado a dar satisfação para a gente. A resposta de Jesus é uma explicação do verdadeiro propósito de Deus. A multidão queria o pão físico. Eles queriam as coisas dessa terra. Mas o Senhor Jesus está ensinando que as realidades espirituais são muito mais urgentes. Que as coisas aqui são passageiras. Que o pão que eles comeram, eles iriam comer outra vez, iria acabar outra vez. E assim seguiria a vida. E quando Jesus diz: vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, não porque entenderam o propósito, porque eu vim aqui, mas porque comeram o pão. Como se Jesus estivesse dizendo: vocês não entenderam o que eu quis ensinar a vocês a ler. Vocês não entenderam qual o real sentido do que eu estou ensinando. E nós devemos aprender que o pão de cada dia acaba, meus irmãos. De que a saúde nem sempre é do jeito que a gente quer. Sabe? Precisamos entender que nem sempre a gente vai ter as coisas financeiramente da forma que a gente quer. Sabe? O que fica aqui é o que nós entendemos e falamos do Evangelho. É o que o Evangelho produziu na nossa vida. O que será importante no ensino bíblico, sabe? É o que vai acontecer daqui a 100 anos. E eu acredito que daqui a 100 anos a grande maioria aqui não vai estar vivo se Cristo não voltar. Mas daqui a 100 anos, a primeira igreja batista de Tibiri vai continuar existindo se Cristo não voltar. E o que vai ficar é o que nós estamos plantando hoje do Evangelho. Jesus estava ensinando isso para aquela multidão. O pão que vocês comeram acabou. Vai vir mais depois. Mas a realidade do Evangelho, a vida espiritual, essa é que tem que ficar em vocês. Sabe? Não será o que você tem materialmente que vai causar diferença, efeito nas gerações futuras. Mas é o que você deixou e o que você investiu na tua vida espiritual. É quando o pastor orava e nos ensinava agora há pouco com relação às crianças e como nós devemos ensinar os nossos filhos.
É esse propósito do Evangelho que vão ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. É o que Cristo ensinou. E com certeza vai ser mais importante, não apenas o que nós deixamos da herança física, sabe, de dinheiro ou de casa que nós vamos deixar para os nossos filhos. Não que isso não seja importante, mas isso não é o mais importante. Mas é os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que vão vir na frente. Olhar para a nossa vida e entender que nossos pais, nossos avós, eles deixaram a palavra de Deus, eles nos ensinaram a palavra de Deus. A segunda pergunta que aquela multidão faz para Jesus é: o que é que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus, ele desmonta toda aquela possibilidade do esforço humano para se salvar, sabe? O mérito, as obras. Jesus está dizendo que a obra de Deus é uma só: crer naquele que ele enviou. E eu acho interessante a simplicidade do Evangelho. Jesus está dizendo: olha, vocês estão querendo fazer tanta coisa, mas a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Ele tinha falado anteriormente sobre trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. A multidão pensou em obras para se salvar, nos méritos humanos para se salvar. Mas a resposta de Jesus, mais uma vez dizendo, é que a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. O pensamento daquela multidão, meus irmãos, é o pensamento popular hoje, no Brasil e na maior parte do mundo. O que é que a gente precisa fazer para se salvar? Qual é a obra que a gente precisa realizar? E realmente, em todas as religiões do mundo, é o homem que se esforça para receber a salvação de Deus. Mas no cristianismo é diferente. Foi ele que deixou a sua glória, foi ele que desceu aqui na terra, foi ele que conviveu com as pessoas, que sofreu, que morreu na cruz, que ressuscitou. Ele fez toda a obra. E o que nós precisamos fazer? Crer naquele que Deus enviou. Sabe? Então, tira de nós o mérito. Tira de nós a ideia de que somos por nós somos salvos por isso. Vocês sabem, na outra vez que estive aqui, comentamos sobre a experiência lá no sertão. E é claro que aqui em João Pessoa, Santa Rita e também em todo o Nordeste, a ênfase grande da idolatria, não é, das promessas que se pagam. Mas quando você vê na região do Juazeiro do Norte ali, muitos ônibus todos os dias que viajam para pagar promessas. E também pessoas que viajam para outras cidades. E sempre fico pensando, fazendo e se esforçando muito para alcançar algum mérito de salvação diante de Deus. E a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica é: você precisa crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Sabe, uma terceira pergunta que eles fizeram para Jesus. Jesus respondeu foi: qual sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? E eles fazem outra: o que farás? Essas perguntas agora, elas vieram acompanhadas de um meio falso fundamento, sabe? Porque eles no versículo 31 vão falar de Moisés. E vai dizer: olha, nossos antepassados tiveram um sinal. E como se estivessem dizendo: a gente só crê no Senhor se o Senhor mostrar um sinal também. E a resposta de Jesus foi uma verdadeira explicação sobre o episódio de Moisés. Ali era um símbolo do verdadeiro alimento. O próprio Jesus é o verdadeiro alimento. Mas o interessante é que a multidão não compreende. Eles estavam tão ligados nessa vida material que eles não perceberam que o pão vivo que desceu do céu era o próprio Cristo falando com eles. Quando nós estamos ligados apenas nessa terra e nas coisas que esse mundo oferece, nós esquecemos de perceber o pão vivo que desceu dos céus, o próprio Cristo, a sua palavra. O que chama a atenção aqui é o próprio Jesus quem está explicando. É o próprio Jesus quem está dando os detalhes, explicando lá o Antigo Testamento, mas mesmo assim a multidão não crê. Talvez você já teve essa experiência, já pregou para uma pessoa, já deu detalhes do Evangelho para uma pessoa: olha, não é assim, a Bíblia ensina assim, é assim que nós devemos fazer. Mas a pessoa não compreende, continua entendendo que é mérito da pessoa. Jesus passou por isso também. Ele explicou àquela multidão o propósito de Deus. Ele explicou àquela multidão que ele era o pão vivo que descia do céu, mas as pessoas não queriam, porque elas estavam preocupadas. Mostre um sinal, mostre um milagre para que a gente veja.
E não existe, meus irmãos, claro que as estratégias Deus nos deu para levar o Evangelho. Escola bíblica, como nós vimos um pouco da história no vídeo ali, sabe? Com certeza, teve a mão de Deus nessa forma de estratégia para que as pessoas pudessem compreender de forma mais metódica a Bíblia. E as outras estratégias de ações sociais, tudo isso é importante. Mas a obra de salvação, a regeneração, vem de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a salvação vem do Senhor. E nós aprendemos aqui, sabe, que em todo tempo Jesus ensinou a Bíblia. Jesus pregou o Evangelho. Eles queriam milagres, eles queriam ver, eles queriam sinais, eles queriam, sabe, ver aquilo que Jesus poderia fazer de extraordinário. Mas aquele não era o momento para a realização de algo extraordinário. E não anulou, porque Jesus multiplicou pães, curou pessoas, ressuscitou mortos, fez sinais e milagres extraordinários. E como nós ouvimos também na ministração do louvor, Ele continua fazendo, Ele pode fazer. Mas ali, naquele momento, Ele falando para a multidão, a gente quer que o Senhor faça agora. Jesus diz, ali não era o momento. Porque não somos nós quem determinamos a hora, o lugar e a ocasião que Jesus faz milagres ou aquilo que a gente quer. Nós não temos a última palavra para isso, meus irmãos. Sabe, quanto mais Jesus pregava, o texto diz que, lá no versículo 52, mais eles se irritavam. Mas Jesus continuava pregando. Percebam que a mensagem de Jesus, ela vai causando desconforto na multidão. Que a mensagem de Jesus, ela vai irritando algumas pessoas da multidão. Mas a mensagem de Jesus não mudou, foi a mesma. Eu sou o pão da vida. Ele não abriu mão disso. Sabe? Essa insistência de Jesus na mensagem nos ensina algo maravilhoso. Nós não devemos mudar a mensagem da Bíblia por conta do que a multidão quer. Tem muita gente se adequando ao que o mundo, ao que esse sistema mundano quer, para poder dar um equilíbrio. Mas a mensagem da Bíblia não mudou. A mensagem da palavra de Deus é a mesma, e ela deve continuar a ser pregada. Nós não devemos adequar o Evangelho ao gosto das pessoas. Não. A mensagem do Evangelho não muda. Nós devemos abençoar as pessoas. Nós devemos, assim como Jesus, alimentar as pessoas. Nós devemos. Mas a mensagem do Evangelho não muda. É a mesma. É que as pessoas precisam crer em quem Deus enviou, Cristo Jesus. Sabe, a mensagem do Evangelho não pode mudar e é essa. Jesus é o pão da vida. Quais foram os resultados da pregação de Jesus? O que é que aconteceu quando ele pregou? Eu tenho entendido que os resultados da pregação de Jesus, como é determinante para nós entendermos, para nós sabermos se nós estamos no caminho certo, meus irmãos. No quesito de ensinar a palavra, da escola bíblica, de apresentar a palavra de Deus. Versículo 60 e versículo 61, nós aprendemos que a verdade do Evangelho, Jesus pregou o Evangelho, e os resultados da sua pregação é que a verdade do Evangelho, ela ofendeu as pessoas que não estavam ligadas no Evangelho. Versículo 60 e versículo 61 que diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso os escandaliza? Depois que Jesus pregou e insistiu muitas vezes na mesma mensagem, em vez da multidão correr apressadamente para Jesus, em vez da multidão se prostrar diante de Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, sabe? Em vez da multidão entender que ali estava alguém que era maior do que Moisés, em vez da multidão reafirmar o que tinham ouvido de Jesus, que ele é o Messias, eles ficaram ofendidos. E eles ficaram escandalizados. Agora eu sempre fico me perguntando nesse texto, Jesus disse várias vezes que é o pão vivo que desceu do céu. E eles disseram, dura essa palavra. Eles não quiseram aceitar a mensagem de Cristo Jesus. Se sentiram ofendidos. Se sentiram escandalizados. E eu pergunto, qual foi a mensagem dura aqui?
A mensagem é que as pessoas precisam crer em Jesus, precisam confiar em Jesus, precisam seguir Jesus. Mas as pessoas queriam, nessa ocasião, o pão material. Mas as pessoas queriam, nessa ocasião, um milagre, os sinais que Jesus queria oferecer, mas não queriam seguir, obedecer a Jesus. Essa mesma situação tem acontecido ao longo de toda a história da igreja. Muitas pessoas querem as bênçãos de Jesus, mas não querem obedecer a Jesus. Muitas pessoas querem tudo que Jesus pode dar. Nossa experiência no sertão era que quase que diariamente era alguém que batia lá na porta, ou que ia, que procurava, ou que ligava depois. Pode orar aqui na minha casa por uma pessoa que está doente. Pode orar aqui na minha casa pelo meu filho que está em São Paulo. Pode orar aqui na minha casa por essa situação, por essa situação. Íamos na casa daquela pessoa, orávamos por aquela pessoa, mas apresentava o evangelho. Eu quero só a oração. Obedecer, não. Não falavam com essa palavra, ser crente e dizer não. E eu disse, podemos fazer a oração, podemos alimentar a multidão, eles podem estar fartos do alimento físico, mas falta a obediência a Cristo Jesus. Mas o que nós aprendemos é que Jesus já sabia que aquelas pessoas não iriam segui-lo. Mas mesmo assim ele não mudou a mensagem, porque Jesus não precisa mendigar para as pessoas, que as pessoas corram para segui-lo. Ele apresenta a verdade, apresenta o evangelho, as pessoas precisam crer nesse evangelho e assim ir até Jesus para segui-lo. E nossa mensagem na escola bíblica, no ensino da Bíblia, deve ser da mesma forma, sabe? A multidão quer muitas coisas, mas não quer Jesus. E nós precisamos também pregar a Cristo, pregar o Evangelho, independente. E quando eu digo a multidão, são as pessoas da nossa comunidade, são as pessoas que nós podemos abençoar de diversas maneiras, mas sempre anunciando e pregando a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, rejeição do Evangelho infelizmente, sabe, mas é uma realidade, uma das realidades, o que acontece quando nós pregamos o Evangelho. Mas igualmente é Jesus, a igreja do Senhor é vocacionada para pregar a verdade, para anunciar a verdade. Nós temos visto exemplos tão negativos, de igrejas que fazem de tudo para agradar as pessoas nos seus pecados e naquilo que as pessoas têm cometido de errado. E tem medo de anunciar o que a palavra de Deus diz. Alguns dizem assim que conta-se essa história, né, que alguém foi pregar em uma igreja e foi dado uma lista pela liderança da igreja. Olha, você só não pode pregar sobre estas coisas aqui. Porque aqui na nossa igreja tem essa situação, essa situação, essa situação. E nós não queremos que as pessoas fiquem ofendidas. Se a ofensa vem de maneira pessoal, se a ofensa, isso é uma coisa. Mas se nós formos confrontados pelo ensino da palavra de Deus, nosso dever tem que ser nos prostrar o nosso coração diante do Senhor, nos arrepender e continuar seguindo Jesus. O exemplo dessa multidão não é um bom exemplo. Eles se escandalizaram, porque Jesus disse que é o pão vivo que desceu dos céus. Nós devemos ser gentis, nós devemos ser simpáticos, nós devemos trabalhar e abençoar a nossa comunidade, onde a igreja está inserida, mas nós não podemos abrir mão da verdade. Mas nós não podemos abrir mão de dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, Ele é o alimento verdadeiro que as pessoas precisam para que a sua alma possa ser salva, meus irmãos. Mas teve um outro resultado da pregação de Jesus. É que a verdade que Jesus pregou, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, gerou abandono dos seus discípulos, de muitos deles. Versículo 66 diz isso. Diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. A pregação de Jesus é interessante, não arrebanhou a multidão de convertidos, sabe? Mas ela causou um grande abandono das pessoas ali. E as pessoas não quiseram ouvir a verdade.
Jesus jamais negociou a verdade para atrair as pessoas. Não. E eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus quer que as multidões possam segui-lo. Ele teve íntima compaixão das multidões. E aqui nós não podemos pensar, porque todo mundo foi embora. É como se tivesse uma igreja ali com mais de 5.000 pessoas, daqueles que foram atrás de Jesus. E aquela igreja com mais de 5.000 pessoas, em fração de segundos, depois de uma pregação, ficaram apenas com 12. E é claro que com isso não é para dizer que a igreja tem que ter 12 ou poucas pessoas, não. Jesus quer que todas as pessoas que estão aqui, que estão inseridas no corpo de Cristo, possam segui-lo, possam viver para Ele. Sabe, quando nós pregamos o Evangelho, é bem provável que vai ter abandono. Parece ser a experiência de muitas igrejas locais. E é provável que você conheça alguns irmãos, pessoas que você ama, pessoas que já estiveram inseridas na comunidade, que hoje estão distantes do Senhor, que hoje já não caminham, que já não participam dessa comunhão com o Senhor. Meus irmãos, mas o que nós não podemos fazer é negociar a verdade. Sabe que quando nós pregamos o Evangelho de Deus, a verdade de Deus, vai existir abandono também. E aqui fala de pessoas que até já tinham seguido Ele. E essas pessoas que abandonaram Jesus aqui, foram alimentadas por Ele. Ouviram o Evangelho, pessoas que Ele sentia íntima compaixão. Mas mesmo assim, não suportaram a verdade do Evangelho e abandonaram o Senhor. Nós somos chamados não para sermos populares. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo. Você já pensou como resultado dessa mensagem de Jesus, como eu falei, aquela multidão, ficaram apenas os 12 com Jesus. Porque precisamos entender que o número é importante, mas não é o mais importante. A fidelidade a Deus é mais importante. Para concluir, meus irmãos, na mensagem de Jesus, ele deixa claro e determina o que é que caracteriza alguém que ama ao Senhor, que está disposto a ensinar, a pregar e a viver a palavra de Deus, a viver esse sola escritura, ou somente as escrituras, o que vai determinar que nós somos salvos em Cristo Jesus. E a resposta está na pergunta confrontadora de Jesus aos 12, no versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Que pergunta confrontadora. Esse texto sempre me chama muita atenção. Porque eu agora vou conjecturar, viu? E eu quero pedir a permissão para conjecturar essa cena. A multidão abandona Cristo Jesus. Fico pensando os 12 como devem ter ficado ali, sabe? Olhando para Cristo naquele momento, olhando um para o outro. E eu não sei se eles tiveram esse sentimento que todos nós, que talvez a maioria tivesse, se todo mundo fosse embora, dissesse, rapaz, eu vou ficar aqui com o pastor. Né? Ficou sozinho, todo mundo abandonou ele. E Jesus não chega para eles e diz, olha, fica aqui comigo. Não, olha, todo mundo embora, vamos começar aqui, gente, de novo. Jesus olha para eles e diz, vocês querem ir também? Rapaz, essa cena me chama a atenção, essa cena fica martelando na minha cabeça, porque Cristo não bajulou pela verdade. Lá no Getsemane foi diferente. Sua alma angustiada, e ele os chamou, ficam comigo, orem comigo. Mas aqui, ele não está negociando a verdade. Ele não está negociando os princípios da palavra de Deus. Ele está olhando para os 12, os únicos que ficaram com ele. E ele está dizendo, se vocês quiserem ir, podem ir. Mas ele continuava ensinando a mesma coisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não abriu mão da mensagem do Evangelho, mesmo quando todos o abandonaram. Ele está nos ensinando que por mais que ele se importe com a multidão, e ele se importa com as pessoas de Tiberi 2 que sofrem e que não conhecem o Evangelho, que não tem, que rejeitam a pregação, que você convida para vir aqui à igreja e não vem. Ele se importa com essas pessoas. E é o nosso papel e o nosso dever sair desse lugar e anunciar e buscar essas pessoas. Sim, esse é o nosso dever. E Cristo se importa com a multidão, mas ele também diz que ele não precisa da multidão. Ele não precisa das pessoas que estão rejeitando ele, por mais que ele as ame, e assim eu acredito.
Sabe, meus irmãos, por mais que ele se importe com as multidões, por mais que ele se importe com alguém que não o segue, mas ele não precisa de ninguém, ele é Deus, ele é o Senhor. E a Bíblia diz que se todos se calarem, as pedras clamarão. Ele também não precisa nem de nós, mas ele é misericordioso e nos ama. E nós podemos aqui, por exemplo, no culto como hoje, pessoas participarem do culto, cantando, tocando, ensinando aqui na direção, dando os avisos. São formas que nós podemos trabalhar para Deus. Mas se nós não quisermos trabalhar para Deus, Deus vai levantar outra pessoa. As pedras clamarão. Porque somos nós que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ele nos quer trabalhando para ele, mas não precisa de nós. Ele olha para aqueles 12 e diz, as portas estão abertas aí. Vocês querem ir também? E a Bíblia diz, sabe, e a resposta de Pedro nos versículos 68 e 69 é fantástica. É uma confissão que demonstra que aqueles discípulos e aqueles 12, eles tinham sido salvos. Pelo menos 11, né, na lei. 68 diz, 68 e 69, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa confissão de Pedro, ela demonstra se nós realmente entendemos o que Cristo fez por nós. Ele tem a palavra de vida eterna. Palavra que é ensinada aqui no culto dominical, na escola bíblica dominical. Na forma que os grupos que têm ensinado, na comunhão do jantar, ele tem as palavras de vida eterna. E às vezes, na caminhada cristã, vem o desânimo. E às vezes, na caminhada cristã, vem também dúvidas. E é bem provável que alguém já tenha pensado assim, que não quero continuar. Não dá mais por causa de muitas situações. E às vezes nas situações as pessoas então às vezes querem abandonar o Senhor. Jesus se importa com isso, mas essa confissão de Pedro, e às vezes isso no nosso dia a dia, no desânimo de aprender da palavra, no desânimo de não participar de uma escola bíblica dominical para aprender mais do Senhor. Essas coisas vão acontecendo no dia a dia. Vem tentações que querem nos tirar da presença de Deus, do estudo da palavra de Deus. Mas essa frase de Pedro tem que ecoar todos os momentos da nossa vida, quando o desânimo vem para que a gente queira desistir. Para onde nós iremos, Senhor? O que é que eu vou fazer longe do Senhor? Não tenho mais ninguém além de Ti. Só Tu tens as palavras de vida eterna, meus irmãos. Não é o pão físico, não são as riquezas, não é nem a saúde. Eu sei que sem o pão, e eu sei que sem o dinheiro, e eu sei que sem a saúde, as coisas são muito difíceis. Isso é fato. E só sabe quem está doente no hospital. E só sabe quem está com uma dificuldade financeira muito grande. Só sabe quem já teve a experiência de passar necessidade ao ponto de não ter nada para comer dentro de casa. E tem pessoas que passam isso. Mas não são essas coisas, porque isso são prazeres momentâneos. São importantes, mas são ciclos que passam. Tudo isso o Senhor também tem nos dado. E eu acredito que Ele nos abençoa nessa área. Apesar que passamos dificuldades financeiras, na questão de dinheiro, né, também, nas questões de saúde, passamos por isso. Mas isso acontece e vai sempre acontecer enquanto nós vivermos aqui. Mas o que está firmado, onde a nossa fé está firmada, é a vida eterna, que nós somos incapazes de ter. E é por isso que nós devemos olhar para o Senhor Jesus e dizer, para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E não só isso, nós precisamos amar ao Senhor, de forma que a gente também não queira ir a nenhum outro lugar, mas queira estar com Ele, vivendo para Ele, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Essas palavras de vida eterna vêm da sua palavra, da Bíblia, na qual quando nós lemos, estudamos, aprendemos, nós conhecemos mais ao Senhor. Conhecer a Deus é muito mais do que acreditar que Ele existe. Relacionamento com Deus. Conhecer a Deus é entender que Deus está conosco
em nossa casa, no nosso trabalho, na escola, né, na universidade, em todos os lugares nós podemos glorificar ao Senhor e nós podemos também manter um relacionamento com Ele, meus irmãos. Fica a pergunta de Pedro para o Senhor, né? Essa pergunta retórica de Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna.